Bom, pessoal, na esteira daquilo que a gente gravou na última semana, hoje eu vou falar sobre Alzheimer. Estratégias de como a gente lidar com Alzheimer. Ainda mais num contexto histórico hoje, que a gente tem várias estratégias e tem várias propostas sobre isso. Importante contextualizar que Alzheimer é apenas uma de outras tantas doenças que podem levar a quadros demenciais, tá bom? Claro, o Alzheimer é a mais comum e a mais prevalente na população. Por isso ele se torna uma doença tão relevante. Para a gente lidar com Alzheimer, é importante a gente ter clareza, como eu falei no último vídeo, que é uma doença que começa muitos anos antes, até dos sintomas mais avançados, mais claros da demência. Então, muito mesmo antes do indivíduo apresentar os primeiros esquecimentos, as primeiras dificuldades funcionais, ele já pode ser avaliado, passar por uma triagem clínica, laboratorial e de exame de imagem, que ajudam a detectar se a gente tem, naquele caso, o desenvolvimento da doença antes mesmo dos sintomas. Hoje, a medicina caminha para a seguinte direção. A gente tem tratamentos que estão sendo estudados e estão sendo lapidados para evitar a progressão da doença de Alzheimer. Ou seja, em pacientes que estão com sintomas muito iniciais, ou mesmo pacientes que ainda nem desenvolveram sintomas, a perspectiva é de que daqui a alguns anos a gente tenha terapias específicas para evitar a progressão. O Alzheimer em si, ele já representa um avanço da sociedade. Pode parecer absurdo, mas é. Por quê? Porque hoje a gente vive muito mais e muito mais pessoas vivem muito mais, permitindo que o Alzheimer, que era uma coisa rara, uma coisa de exceção na década de 50, 60, hoje seja uma questão de saúde pública. Outra forma de lidar com o Alzheimer, como eu falei no último vídeo, é preparar o ambiente, preparar a família, preparar o contexto para esse idoso que eventualmente está progredindo, está perdendo funcionalidade. Mas uma coisa que eu sempre digo para todos os pacientes, a perda da funcionalidade não quer dizer que o indivíduo vai perder dignidade. Existem muitos idosos que são totalmente dependentes para várias atividades do seu cotidiano. E mesmo assim tem uma vida muito digna. Uma coisa que é muito importante nessa fase, em que a doença de Alzheimer ou alguma outra doença neurodegenerativa é diagnosticada, é a gente tratar déficit sensorial. Então, surdez, cegueira, a gente tratar transtornos mentais. Um idoso com Alzheimer e depressão vai ter uma evolução muito pior do que um idoso só com Alzheimer. Então, tratar depressão, tratar ansiedade, tratar eventuais sintomas psicóticos que aquele idoso pode ter. E sempre, isso é medicina baseada em evidências, tratar de forma parcimoniosa, medicar só aquilo que é fundamental e evitar tratamentos desnecessários. Se você tem algum familiar ou algum conhecido com a doença de Alzheimer, quiser falar mais sobre isso, fique à vontade para entrar em contato. Não deixa de seguir, ativar a notificação e deixar o seu like por aqui.